com a alta do preço das carnes e a baixa no preço das armas, daqui a pouco a população vai deixar de comprar 1 quilo de contrafilé, vai comprar um 3/8 e vai no açougue buscar a carne. Não vai comprar não, vai buscar a carne no açougue com o 3/8 na mão. Brincadeiras à parte, quem puder, por favor, se inscreva no meu canal, dá aquela força. Se você gostar desse vídeo, ao final dele, dá um like aí pra mim, compartilha, comenta aqui, fala, deixa sua opinião. Sempre que eu posso, eu estou aqui interagindo com as pessoas que vêm aqui comentar. Até porque não são muitas não, vem umas 3 ou 4 só até agora, não passou disso. Mas tá bom, é alguma coisa, né? Então vamos aos pontos. O tema desse vídeo aqui vai ser a questão do armamento, da liberação das armas. E aí eu fui lá no Google Acadêmicos procurar algum conteúdo que pudesse ser usado como base para eu saber qual é a ideia das pessoas que querem liberar o armamento. Então eu fui buscar um artigo ali no Google Acadêmicos para poder fazer os contrapontos, né? Então, para buscar qual que é a ideia deles, mesmo eu já sabendo quais são, que eu sempre ouço quais são as opiniões das pessoas que são a favor da liberação das armas, mas eu quis trazer materializado isso. Então, eu busquei um artigo para poder materializar a ideia que essas pessoas têm. Então, na minha busca lá no Google Acadêmicos, eu tentei buscar aquela que estava mais em sintonia com o que é o senso comum, o que mais as pessoas falam sobre a questão da liberação das armas. Por que vamos defender? Então elas citam lá, as pessoas mais citam, né, a comparação com os Estados Unidos, elas vão trazer sempre à tona a questão do Estatuto de Desarmamento, vão citar bastante o Bené Barbosa, que é uma referência, é um ativista, que é usado como referência para as pessoas que são a favor da liberação das armas. Então eu achei um artigo que está tudo demonstrado ali. Então fala também a questão da liberdade individual do indivíduo, dele poder andar armado, da questão da criminalidade. Então eu consegui achar um artigo, que na verdade é um TCC, mas é em forma de artigo, foi publicado em forma de artigo, que traz tudo isso dentro do seu estudo. Ele não deixa de lado a questão ideológica, ele traz a sua questão ideológica, mas ele traz também alguns números, alguns dados, os comparativos, compara como era antes, como é agora, do estatuto, ele faz comparação com os Estados Unidos. Então, ele, além da questão ideológica, ele faz os comparativos e traz alguns dados também. O título desse trabalho é A Ineficácia da Política Desarmamentista no Brasil. O autor é o Guilherme Lira Baer Cavalcante Pinto. Foi apresentada a coordenação de núcleo de trabalho de conclusão de cursos do Centro Universitário Tabosa de Almeida em requisito parcial para aquisição de grau do curso bacharelado em Direito. Então ele agora é um bacharel em Direito. Então eu vou aqui trazer alguns pontos do que esse artigo traz, as ideias, as mais importantes, as mais enfáticas. Vou trazer algumas comparações não, vou trazer algumas informações sobre a questão de como funciona nos Estados Unidos a questão do armamento e como ela procede, porque ele faz uma comparação aqui, então eu acho interessante também trazer contraponto em relação aos Estados Unidos. Vou destrinchar um pouquinho com vocês a questão do Estatuto do Desarmamento, como ele tá no papel hoje, algumas questões, como ele está vigorado. E dentro desse estudo, ele cita um projeto de lei que é lá de 2012, que eu vou também destrinchar um pouquinho com vocês aqui, que é o que eles usam para embasar e que eles querem que libere esse projeto de lei para poder liberar o armamento, o porte e a posse, e também revogar esse que está em vigor hoje no Brasil. Então vai ser basicamente isso, eu vou usar esses pontos dessas matérias que eu citei aqui para poder fazer os meus contrapontos aqui. Qual que é a ideia principal e central até que traz no título desse artigo? É que o Estatuto do Desarmamento, que é a Lei 10.826 de dezembro de 2003, ele fala que essa lei ela é ineficaz, porque ela não funcionou para aquilo que era o objetivo dela. Segundo ele, o objetivo desta lei era poder diminuir a criminalidade e com isso diminuir o homicídio
e também o homicídio por arma de fogo no Brasil. Então, segundo o autor, não diminuiu a criminalidade, então com isso, pelo contrário, aumentou o número de mortes, ou seja, com isso o estatuto ele é ineficaz, ele não funciona porque ele não atendeu essa necessidade que era diminuir a criminalidade. Ele cita num trecho lá que para ele fazer um comparativo, que foi o ano que começou e que entrou em vigência o Estatuto do Desarmamento. Aí ele compara o ano de 2004, falando que é esse ano que entrou em vigência. Não é. Tá errado, já começa aí. Se eu sou o orientador da banca, eu já ia falar, ó, tá errado isso aqui, porque não é. O Estatuto, ele entra em vigência em dezembro de 2003. O finalzinho de 2003? Foi no finalzinho, mas foi em 2003. Se você vai trazer isso para um estudo, para um artigo, você tem que trazer exatamente como é. E não é 2004, é 2003. E aí ele cita o ano de 2004, ele compara com o ano de 2012, dizendo que teve um aumento no número de mortes, no número de homicídios, e um número um pouco proporcional, um pouco maior ainda, de número de mortes por arma de fogo. Com esse aumento de homicídios e homicídios por arma de fogo, ele enfatiza que o estatuto ele não funcionou, porque não diminuiu a criminalidade. Então vamos lá, eu já quero começar aqui um contraponto. O primeiro contraponto meu é o seguinte: eu concordo que não funcionou. Então eu já quero falar que não funcionou. O Estatuto do Desarmamento ele não funcionou. Mas ele não funcionou não porque ele não diminuiu a criminalidade. Ele não funcionou porque ele não desarmou as pessoas. A população continua armada, uma grande quantidade de pessoas possuem arma no Brasil, seja ela legal ou seja ela ilegalmente. O Estatuto do Desarmamento ele não impediu que as pessoas comprassem armas. Ele cita aqui que ficou mais difícil, que ficou mais burocrático, que muitas ações foram, que muitos requerimentos são indeferidos pela Polícia Federal, ou seja, dificultando ainda mais a compra de armas. Mas, e ele também cita num trecho aqui que é inacessível à população, então não é inacessível, ela pode estar mais difícil, mas não é inacessível, ela é acessível. As pessoas conseguem ter acesso à arma de fogo, tanto é que vem crescendo o número cresceu muito em alguns anos, teve um acréscimo muito grande no número de compra de armas de fogo. Então falar que as pessoas pararam de comprar arma, que esse estatuto impediu as pessoas de comprar arma, é mentira, não parou, as pessoas continuam comprando. Uma das propostas do estatuto era que as pessoas devolvessem as armas. Segundo ele mesmo coloca aqui no artigo, e depois em outras matérias eu busquei e é isso mesmo, cerca de 600 mil pessoas devolveram e foram indenizadas por devolver as armas que tinham em casa. Só que nesse mesmo período, o número de venda de armas de fogo foi superior, chegou à casa dos 800 mil. Ou seja, enquanto as pessoas devolviam, outras pessoas compravam. Ou aquelas mesmas que devolviam as armas que elas tinham em casa ilegais, de repente, para poder conseguir um dinheirinho ali. Depois ela comprava uma arma de maneira legal. Ou seja, aumentou o número de armas circulando. Se 60 mil devolveram e cerca de 800 mil compraram no mesmo período, aumentou o número de armas circulando entre a população. Então o Estatuto de Desarmamento ele não desarmou, ele armou a população. Quando ele faz o comparativo do número de homicídios, ele faz o comparativo de um ano, ele pega um ano específico lá, e depois ele pega outro ano, que acho que é o ano 2016, que teve um aumento muito grande, teve um pico ali, um surto de homicídios no país. Não é assim que se faz a comparação. Quando você vai falar para as pessoas, olha que esse ano morreu tantas pessoas, aquele ano morreu tantos. Você tem que fazer um comparativo geral, você tem que olhar um gráfico da maneira geral. Você tem que olhar o gráfico como um todo, você tem que olhar a projeção, você tem que olhar a tendência, você tem que olhar tudo isso. Você não pode pegar um ano específico que teve uma queda e depois pegar um outro que teve uma alta, mas nesse meio caminho teve outros que teve mais, teve outros que teve menos. Você tem que olhar como um todo. E como um todo, antes do estatuto, você repara que o número de homicídios no Brasil, no gráfico, ele vai mostrando assim, de cada 5 em 5 mil, a cada 5 mil mortes. E aí, para pular de uma casa de 5 mil para 10 mil, de 10 mil para 15 mil, de 15 mil para 20 mil, ele estava pulando a cada 2, 3 anos ali. Ele chegava na próxima casa.
Depois do estatuto, você percebe uma estabilização. Ele fica na casa se eu não me engano, na casa dos 25 mil, entre 25 e 30 mil mortos, ou seja, mais que 25 e menos que 30 mil mortos, ele fica na casa durante um bom tempo. Ou seja, contrariando aquela linha que vinha aumentando gradativamente. Então ele se estabiliza. E aí, inclusive, quem vai em defesa disso é o próprio coordenador do Atlas da Violência, Daniel Cerqueira, que ele fala assim, ó, numa entrevista para o Estadão: em 1980, algo como 40% dos homicídios eram perpetrados com o uso de arma de fogo. Em 2003, ou seja, o ano que foi votada a lei e que ela começou a vigorar em dezembro, ou seja, no final do ano, em 2003, o ano do Estatuto do Desarmamento, esse índice chegou a 71%. Conseguimos manter esse índice exatamente igual até agora. Eu acho que ele deu essa entrevista em 2018. Ou seja, se manteve, se estabilizou. Depois do estatuto, ela não foi aumentando mais, ela se estabilizou, se manteve. Então lembre-se, volto aqui a dizer, o Estatuto de Desarmamento ele não desarmou as pessoas, pelo contrário, depois do estatuto aumentou o número de armas em circulação. Então, alguma coisa aconteceu aí também nesse meio caminho aí, que não foi o estatuto, mas que manteve esse platô da criminalidade, dos homicídios, da taxa de homicídio. Então ele não pode vir trazer um dado assim, um ano aqui, outro ali. Tem que olhar o gráfico como um todo, olhar a linha como um todo. Vou falar aqui já um pouco sobre esse estatuto, sobre essa lei. Ela, a partir de 2008, ela começa a sofrer muitas alterações. Na verdade, ela sofre desde 2004, 2005, os deputados, os legisladores, eles vão mudando ela, vão mudando o texto dela. Alguns pontos vão flexibilizando mais, vão acrescentando coisas no texto que não tinha antes. Em 2008 foi um ano foi o ano que mais mexeram nela. Coincidentemente, quando você pega as taxas de homicídio por arma de fogo, a partir do ano de 2008 é quando começa a voltar, a linha começa a mudar de novo. Ela sai daquele platô que ela estava e começa a subir de novo. É quando houve bastante flexibilização e teve também algumas coisas acrescentadas na lei que não tinha antes. Por exemplo, você poder comprar uma arma de fogo, você poder ter um registro de arma de fogo e a posse de arma de fogo temporário. Ou seja, é uma maneira mais fácil de você conseguir um registro, mas ele não é permanente, ele é temporário, mas é mais fácil. Antes de 2008 não existia essa possibilidade de ter o acesso de registro de arma de fogo de modo temporário, somente permanente, tá? Toda aquela burocracia. Então depois eles trazem uma certa flexibilização para você conseguir esse registro temporário. Então, é bom atentar a isso, é bom atentar que a lei do Estatuto do Desarmamento de 2003, ela não é já mais a mesma, ela foi muito alterada, muito flexibilizada e acrescentando muitas outras coisas dentro do texto. Então não dá para falar que ela é a mesma, ela foi sofrendo alterações. E é bom olhar também que a partir de quando ela sofreu muitas alterações, o índice de criminalidade, o índice de homicídio por arma de fogo também sofre alteração. O que eu acho engraçado é que num trecho desse artigo, o autor ele fala assim, ó: a lei tem sido bastante refutada por vários estudiosos do direito criminal, visto que tornou o acesso às armas por parte do cidadão totalmente inacessível. Então, aí já começa uma mentira. Ela não é inacessível, dificultou. É mais burocrático, pode ser, você precisa comprovar um monte de coisa, demora mais, em muitos casos é indeferido. Mas falar que é inacessível, tornou inacessível, é falácia, é mentira. É acessível, tanto é que aumentou o número de armas circulando. E tornou, ele fala assim, e tornou as penas muito mais rigorosas para os crimes com armas de fogo. Eu não entendi, o que é que ele queria? O que tinha que ser? As penas para quem comete crime com arma de fogo deveria ser mais amenas? Deveria ser mais brandas? Deveria ser mais legais com as pessoas que cometem. Eu não entendi essa parte do texto. Senhor Guilherme, se o senhor estiver assistindo esse meu vídeo e você é o autor desse trabalho, por favor, me responda o que você quis dizer com isso. Por que você fez essa colocação e tornou as penas muito mais rigorosas para os crimes? Não era para ser assim? Ou você é contra leis de pessoas que cometem crimes com armas de fogo? Você acha que tinha que ser mais levianas, mais brandas? Me explica isso. Por que você colocou isso? Não era para ser assim? Repare, mesmo assim,
Mesmo ele colocando isso, ele mesmo citou isso, que as penas começaram a ser mais rigorosas, e assim espero que continue e seja cada vez mais rigorosas, os crimes não desapareceram. As pessoas não estão com medo dessa lei que pune mais. Até porque na justiça brasileira a gente sabe como funciona, né? Ele cita num trecho lá, ele quer citar para enfatizar que, né, a diminuição das armas por causa do estatuto, que 90% das lojas de armas de fogo no Brasil fecharam. Ou seja, né, dando a entender que diminuiu a circulação de armas ou a venda de armas. Tá, beleza, diminuiu em 90% o número de lojas. Realmente fecharam muitas lojas de armas de fogo. Mas não diminuiu as vendas, pelo contrário, aumentou. Cada vez o número de armas de venda de armas de fogo no Brasil ainda é grande, é elevado. 90% de fechamento de lojas não é 90% a menos de armas vendidas, não. Então usar esse número, tipo, para justificar que as pessoas estão tendo menos armas? Ou para quê? Qual que é o interesse de demonstrar esse número? Fechou 90%, você tá... Beleza, é um comerciante a menos, mas sei lá, de repente ele foi para outro ramo, de repente ele foi pro ramo de lan house, de repente ele foi pro ramo de games, ou sei lá, ele foi para outro ramo, ele simplesmente faliu, não sei, mas falar que deixou de vender 90% não é. Tem 90% menos lojas, mas as armas continuam sendo circulando e vendendo. Inclusive agora que o Bolsonaro zerou a taxa de importação, ou seja, para quem compra ali na internet ali importada ali, agora vai estar mais barato ainda. Para quem vai buscar lá fora, pro lojista que quer revender aqui dentro, tá mais barato, hein? Ele cita num trecho aqui os Estados Unidos como um exemplo. Eu acho isso uma desonestidade intelectual. Porque ele compara Estados Unidos com o Brasil. Comparar Brasil com Estados Unidos é de uma trapaça intelectual muito grande. Por quê? É o país com a maior economia mundial, é a maior potência econômica mundial. O outro tá longe de ser isso. É o Brasil, que é um país subdesenvolvido. Um é um país desenvolvido, outro é um país subdesenvolvido. Um está entre os 10 com os 10 mais altos índices de desenvolvimento humano, IDH, o outro está abaixo dos 70 na colocação mundial. Ou seja, não dá para comparar o Brasil com os Estados Unidos. É uma comparação, no mínimo, burra. E quem compara esses dois países, então não dá para comparar a cultura, a economia, os costumes, tudo. Não tem comparação. Um é a maior potência econômica, o outro é o Brasil. E o Brasil não está bem economicamente, não está bem no IDH, não está bem em nada em relação aos Estados Unidos. Não dá para comparar os dois países. Mas, de qualquer forma, e se você for falar do Estados Unidos dentro de países, comparar ele com países desenvolvidos na questão da criminalidade e tudo mais, aí sim eu acho um debate legal. Aí eu posso falar para você, os Estados Unidos perde em muitos aspectos. Daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre isso. Então, basicamente assim, eu concordo com ele que realmente o Estatuto do Desarmamento ele é ineficaz, mas não porque ele não diminui a criminalidade, é porque ele não desarmou a população. Então, o Estatuto do Desarmamento ele falhou, ou pelo contrário, o Estatuto do Desarmamento ele armou a população. Tem mais armas circulando hoje do que antes do Estatuto. E vale lembrar, armas legais, armas registradas, que a PF autorizou lá. E aí eu posso falar para vocês que a própria PF assume, a própria polícia, o próprio Benê Barbosa, eles assumem que muitas pessoas com boas intenções compram armas sem registro de maneira ilegal, porque não tem condição financeira muitas vezes, ou acha muito burocrático, ou vai esbarrar em alguma burocracia para comprar uma arma legal, e essa pessoa do bem, ele compra uma arma ilegal nas melhores intenções, ou seja, com a intenção de se proteger, de fazer autodefesa. Ou seja, além das armas registradas, todos os órgãos e pessoas, mesmo que as que defendem a liberação das armas, elas assumem que existe um número de armas circulando maior do que aquelas que são registradas. Outro detalhe que eu gosto de enfatizar bastante, não podemos esquecer que o número de homicídios por arma de fogo, esse número ele é alto,
no Brasil, e ele agrega, tem um outro número que agrega dentro dessa taxa, que é a mortes por arma de fogo dos policiais. O número de pessoas que os policiais matam. Só no ano de 2019 foram 5.804 pessoas que morreram por armas de policiais, em confronto e não confronto. Ou seja, aí fica aí a critério de vocês. Você acha que esse número ele ajuda a inflar mais ainda a taxa de homicídios ou não? Você acha por arma de fogo? É um número alto, 5.804 pessoas morreram pelas armas dos policiais. Então não foi só o cidadão de bem, ou só o crime, ou só aquele e as pessoas que têm registro de armas, foram também o Estado matando as pessoas através da polícia. Não estou entrando no mérito aqui se tinha que matar ou não, se foi legítima defesa, se foi por uma boa causa ou não. Em muitos dos casos a gente está vendo que não são. Muitos inocentes estão morrendo na mão da polícia, mas de qualquer forma não estou querendo dizer isso. Eu estou querendo dizer que esse número também ajuda a inflar esse número de homicídios por arma de fogo no Brasil. Então vale lembrar que ele cita lá que 600 mil pessoas devolveram as armas para a PF, né, para a polícia, para poder receber uma indenização aí que varia de R$150 a R$450. Ao mesmo tempo que mais de 800 mil compraram armas. Ou seja, o número aumentou. O número de devolução foi menor que o número de aquisição. Então, também é um outro motivo para dizer que o Estatuto de Desarmamento ele não ajudou a desarmar a população.